Porque na gestação eu devo me preparar emocionalmente para o pós-parto. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então seja muito bem-vinda. Eu sou Jéssica Castro, sou psicóloga obstétrica e eu luto diariamente para prevenir problemas de saúde mental materna, como a depressão pós-parto, por exemplo. E eu faço isso ajudando gestantes como você a se sentirem seguras e preparadas emocionalmente para o pós-parto. E nesse vídeo, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o porquê é fundamental que você se prepare emocionalmente para o seu pós-parto, se você quiser ter uma maternidade leve, segura e tranquila. Então, aqui você vai descobrir diversos motivos pelos quais cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional e psicológica e preparar o terreno emocional para receber o seu bebê é tão importante. Então, se você quer ter um pós-parto tranquilo e seguro, você precisa ficar aqui comigo até o final, beleza? Então, antes da gente adentrar aí os motivos pelos quais esse preparo emocional é importante, a gente precisa entender o que é o pós-parto. Né? E você vai ver que o pós-parto ele é muito mais amplo do que você imagina, tá? Então, o que é o pós-parto? O pós-parto, ele é um período dentro do ciclo gravídico puerperal. O que é ciclo gravídico puerperal, Jéssica? É gestação, parto e pós-parto, tá? Então, ciclo gravídico puerperal inclui esses três períodos: gestação, parto e pós-parto. Então, pós-parto é um período dentro do ciclo gravídico puerperal, dentre esses três, tá? E o período do pós-parto, ou também né, o puerpério, também conhecido como puerpério, ele se inicia logo após a dequitação, que é a saída da placenta. Então, assim que acontece a dequitação, a saída da placenta, se inicia o pós-parto. E o pós-parto, ele inclui duas vertentes, a fisiológica e a emocional. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar do pós-parto, né, desse ponto de vista médico, fisiológico, mas pode ser que você ainda não conheça o puerpério emocional, né, e que é uma fase muito delicada, né, e muito complexa. Então, a gente vai esclarecer isso aqui hoje, tá? O que, que é esse pós-parto emocional? Então, vamos lá. O que é o pós-parto do ponto de vista médico-fisiológico? Desse ponto de vista, o pós-parto ele é o período em que o organismo da mulher vai retomar ao estado pré-gravídico, ou seja, antes da gravidez. Então é aquela fase ali no qual o corpo da mulher vai voltando, né, ao estado que ele estava antes da gravidez. Então, vai havendo a regulação hormonal, os órgãos da mulher, né, vão voltando para o seu lugar habitual e vai havendo, então, né, esse novo ajustamento, né? E esse período ele dura em torno de uns 45 dias, mais ou menos, tá? Então, o período do pós-parto, desse ponto de vista fisiológico, médico, é aquela fase no qual o organismo da mulher, né, o corpo da mulher vai voltar a seu estado normal, habitual, tá? Que era ali antes da gravidez. Agora, claro que a gente não pode excluir o componente emocional, né? Porque a mulher, ela também vai vivenciar o pós-parto deste ponto de vista, né? Então, emocionalmente falando e psicologicamente falando, a mulher também vai vivenciar esse pós-parto, né? Então, o puerpério emocional é aquele período de adaptação emocional à nova realidade, às novas demandas, às novas necessidades, né? A todas essas transformações que vão acontecer nesse período do pós-parto. Porque a chegada de um bebê, ele impacta em diversos eixos da vida da mulher. Ele impacta também, né, no pai e na família de maneira geral, né? Ele impacta, né, nesse sistema familiar. Então precisa-se de um tempo, né, para poder essa família, né? Mas hoje a gente está falando especificamente da mãe, né, da gestante, puérpera, para se adaptar a essa nova realidade, né? E tem um ponto aí que é um pouco diferente do pós-parto fisiológico, que é importante, acho que frisar, que é
O pós-parto emocional não acontece do mesmo jeito que acontece o fisiológico, né? Então, do ponto de vista emocional, a mulher ela não volta ao estado, né, emocional dela de antes da gravidez, né? Como no pós-parto fisiológico. Ela passa, na verdade, a adquirir um novo funcionamento psíquico, né? Ela passa a adquirir uma nova identidade e ela precisa de um tempo para se adaptar a isso, né? Então, ela precisa ali de uma entrega emocional para poder, né, se ajustar, para poder acolher essa nova realidade. E pensando sobre isso, né, o pós-parto emocional, ele é muito mais complexo, né? Ele é extremamente complexo. E por conta disso, né, na literatura hoje, né, a gente encontra dados, né, de que esse período, né, do porpério emocional, ele pode durar de 2 a 3 anos após o nascimento da criança, não é 45 dias, né? Pode durar de 2 a 3 anos de idade após o nascimento ali do bebê, tá? Justamente por conta de toda essa complexidade que é, né, a chegada ali de um novo membro, né, na família. E agora, né, que você já entendeu aí, então, né, eu espero que eu tenha conseguido clarificar bem, né, a diferença entre o pós-parto fisiológico, né, corporal, orgânico, do pós-parto emocional, tá? A gente vai focar aqui no pós-parto emocional, tá certo? Então, eu vou pedir para você agora olhar bem para essa imagem aqui, olhar para essa portinha e imaginar que você inevitavelmente vai ter que abrir essa porta. Você vai ter que atravessar essa porta e se deparar com o que tem lá por detrás dela. Só que você não faz ideia do que vai ter por detrás dessa porta quando você abrir. Você não faz ideia. Como você sente? Como você sente se você fosse colocada de frente para uma porta e você soubesse que assim, eu vou ter que abrir essa porta, mas eu não faço ideia do que tem por detrás dela? Como você se sentiria? Agora, imagine que você novamente está diante de uma porta e que você vai ter que abrir essa porta, vai ter que atravessar essa porta. Só que agora tem uma coisa diferente. Agora você tem uma previsibilidade do que vai encontrar por detrás dessa porta. É dito para você que quando você abrir, você vai encontrar algumas coisas. Você sabe o que você vai encontrar. Como você se sente agora? Você se sente diferente do que da primeira porta? Aquela que você não sabia o que tinha por detrás? Quando você sabe o que tem por detrás dessa porta, que você tem essa previsibilidade, é antecipado isso para você, né? Você se sente mais segura, mais confiante, mais tranquila para poder abrir essa porta? Ou não? Pense sobre isso e se conecte com a forma como você se sente, né? Na primeira porta e na segunda porta, tá? E vamos fazer agora uma analogia aqui em relação a essas duas portas, né? Essa porta que você tem que abrir é o pós-parto, representa o seu pós-parto, a maternidade. Quando você não sabe o que você vai encontrar no seu pós-parto, quando ele chegar, fica muito mais difícil de você lidar com o que tá lá, com o que tá surgindo. Porque você não desenvolveu ferramentas, você não desenvolveu habilidades, recursos para poder lidar com o que vai vir. Porque você não tinha essa previsibilidade. Agora, quando você sabe o que você pode encontrar, né? Assim que essa porta é aberta, aí sim você tem um grande poder de poder se preparar para lidar com o que você vai encontrar. Seja desafiador ou não, você vai poder desenvolver recursos para poder lidar com o que você vai encontrar. Isso é muito poderoso, gente, muito poderoso. Então vamos lá, quando você abre a porta do pós-parto, o que você pode encontrar? Você vai se deparar com muitas mudanças que vão impactar em todos os eixos da sua vida, né? Não só
na maternidade em si, você vai se deparar com medos, muitos medos, muitos medos. Na gestação, você já se depara com muitos medos, né? No pós-parto, isso também vai acontecer. Mas quando você tem essa previsibilidade, né, dos medos que podem surgir, você consegue se preparar. Porque é essa a função do medo. A função do medo não é nos paralisar ou nos aterrorizar, né? A função do medo é justamente essa: levar a gente para a preparação, para o preparo, é nos impulsionar para a ação, agir, né? Agir apesar do medo, para que eu consiga, enfim, lidar ali com o que está se apresentando para mim. Né? Eu vou desenvolver essas, esses pontos, né? Essas habilidades necessárias. Então, a função do medo é essa. E você vai lidar com medos, né? No seu pós-parto também. E muitos medos, né, que já são vivenciados na gestação, muitas vezes eles se estendem para o pós-parto, né? Por isso que cuidar, né, dos medos que estão presentes na gestação também, que são vivenciados na gestação, é tão importante, né? Para que eles não se estendam para o pós-parto, tá certo? Quando você abrir a porta do pós-parto, você também vai se deparar com incertezas. Você não vai ter certeza de tudo, né? A maternidade, ela não é instintiva. Ela é construída, ela é aprendida na prática. Ela é desenvolvida. Então, você não vai ter todas as respostas quando você estiver ali com seu bebê no colo. Vai ter choro que você não vai saber o que significa. Até que vocês vão fazendo o quê? Se ajustando, se conhecendo, né? Vocês vão se adaptando. E esse processo é vivenciado você e o bebê juntos, né? Vocês vivenciam esse processo juntos. Então você vai se deparar com incertezas e às vezes isso gera uma angústia, né? Você também vai se deparar com o incontrolável. Sim, não dá para ter controle de tudo 100%. Nós não temos como, né? Ter controle de tudo 100% na nossa vida de maneira geral, né? Até porque esse bebê não é um robozinho, né? Que a gente programa ali, é um ser humano, não dá para se controlar tudo, né? Então você também vai se deparar com isso e é preciso se preparar para este incontrolável, né? Como lidar com aquilo que eu não controlo? Como lidar com isso, né? De forma que seja leve para mim. Você vai se deparar com dificuldades, com toda certeza, você vai se deparar com dificuldades, com perdas, né? Por que perdas, Jéssica? Lembra que a gente comentou ali, né, um pouco antes, sobre a diferença ali do pós-parto emocional, pós-parto fisiológico? E eu comentei que é, você não vai conseguir voltar a seu estado anterior, né, da gravidez, emocionalmente falando. Você vai adquirir um novo funcionamento psíquico, um novo funcionamento emocional? Pois é. Nesse processo, você vai vivenciar o que a gente chama de luto simbólico. Luto simbólico. Daquela que você foi antes da gestação e a que você está se tornando, né, no seu pós-parto ali agora com a maternidade fazendo parte, né, da sua vida. Então, são muitas perdas simbólicas que acontecem nesse período, né? É preciso renunciar a muitas coisas e nem sempre isso é tão fácil, né? Nem sempre a gente consegue receber isso assim tão calorosamente. Então, é um processo de luto também vivenciado, tá? E quando a gente se prepara para isso, a gente também consegue lidar com essas perdas de forma mais leve e saudável. Você vai ter muitas dúvidas, né? Como a gente falou, dúvidas, incertezas, inseguranças, né? Vai vir inseguranças, porque você não tem 100% de certeza ou você não consegue 100% controlar tudo, então isso pode gerar ali uma insegurança. E o que vai te dar segurança é você se preparar para isso, né? Porque o quanto mais você se sente preparada, mais segura você se sente, né? Para enfrentar aquilo que vai vir, tá? Você vai acessar a sua criança interior. Não sei se você já ouviu falar da criança interior, mas tem vídeo aqui também falando sobre isso, tá? Depois você dá uma caçada aí. A criança interior é aquela criança que mora dentro de você. A sua infância não fica no seu passado. A sua infância te acompanha por toda a sua vida. Então, tem uma criança aí que mora dentro de você. Pode ser que ela esteja um pouco esquecida aí, mas ela tá aí.
E a maternidade, ela é um portal. Ela é um portal. Quando você atravessa esse portal, inevitavelmente você vai se deparar com a sua criança interior, mesmo que você não tenha consciência disso, mesmo que você, né, não tenha nem nunca olhado para a sua criança interior, ela vai se manifestar de qualquer forma, porque vai haver ali uma identificação, né? Da mãe com a criança, com o bebê. É como se você, na maternidade, ali no seu pós-parto, revisitasse a sua infância, revisitasse aquele solo, você revisitasse a sua experiência enquanto filha, enquanto criança, enquanto bebê, tá certo? Você vai então também se deparar com vulnerabilidades emocionais por conta de tudo isso. No pós-parto, né, você vai se sentir mais vulnerável emocionalmente. Então, quando a gente se prepara, quando a gente sabe, ou melhor, quando a gente sabe o que tem por detrás da porta que a gente vai abrir, a gente consegue se preparar para lidar com tudo isso aqui e prevenir, né, problemas maiores, né, que podem desencadear ali um adoecimento psíquico, emocional, mental, tá certo? Então, Jéssica, por quê? Eu entendi tudo isso, mas por quê? Quais são os motivos, então, pelos quais eu devo me preparar emocionalmente para o meu pós-parto? Vamos lá, tem vários aqui, gente, vários. Eu acho que são infinitos, mas eu selecionei alguns aqui para a gente ir conversando, tá? Primeiro, você precisa se preparar emocionalmente para o seu pós-parto, porque todas as alterações, né, que você vai vivenciar ali, sejam físicas, hormonais, psíquicas, sociais, elas vão interferir na sua saúde emocional, na sua saúde mental. Tá tudo junto, gente. Você não é, a gente não é um ser separado, corpo separado de mente, social separado de corpo e mente. Tá tudo junto. Tudo no mesmo barco. É uma unidade, entende? Então, todas as alterações, elas vão impactar na saúde emocional. Qualquer mudança física que a gente passa, né, ela impacta na nossa saúde emocional também. E no período do pós-parto, isso acontece de forma ainda mais significativa, né, mais intensa, vamos dizer assim, porque o pós-parto ele é considerado um período potencial de crise, né? É um período potencial de crise. O que que isso significa? Significa que no período do pós-parto a mulher ela fica muito mais suscetível a apresentar problemas de saúde mental, né? Então nessa fase, né, precisa-se estar atento a esse campo emocional, mental da mulher, tá? Então, precisa se preparar, precisa ter esse cuidado. Por mais que a sua gestação esteja sendo tranquila, é preciso se preparar. Porque muitas vezes, mas a meditação tá tranquila, né? Não tá tendo nenhuma grande dificuldade. E aí a gente pensa que, não, então eu não preciso me preparar, porque vai ser tudo bem, o pós-parto também vai ser super tranquilo, né? A gente precisa se preparar. Precisamos aprender a investir em prevenção. Precisamos aprender isso. A gente vive numa cultura que não valoriza a prevenção, que não valoriza essa preparação, né? E a gente precisa desconstruir isso, desconstruir, porque isso nos prejudica a longo prazo, certo? Então a gente precisa investir nisso. Só para recapitular, então, o pós-parto ele é considerado um período de risco para a saúde mental da mulher, tá? Então, esse é mais um dos motivos do porquê se preparar emocionalmente para o pós-parto é tão importante. Logo, né, o movimento de se prevenir emocionalmente, se preparar emocionalmente para o pós-parto, ele previne o adoecimento psíquico. Ele previne o adoecimento psíquico. Então, sim, quando você se prepara emocionalmente para o seu pós-parto, diminui as chances, os riscos, né, de você apresentar algum problema de saúde mental, emocional no seu pós-parto, tá? E aí eu até trouxe aqui alguns dados, né, fazendo um parênteses, só para vocês terem uma ideia, né, dos índices que a gente tem, das altas taxas que a gente tem aqui no Brasil de adoecimento psíquico, emocional, mental no período perinatal. Entendam por perinatal, gestação, parto e pós-parto, tá? Peri significa em torno, natal, nascimento. Então, em torno do nascimento, ou seja, gestação, parto e pós-parto.
Então, no período perinatal, 60% das mulheres apresentam estresse. 25% apresentam depressão perinatal. 25%, gente, equivale a uma a cada quatro. Uma a cada quatro mulheres apresentam depressão perinatal. Depressão, a gente está chamando aqui de depressão perinatal, né? Não sei se você já ouviu, né? Esse novo termo também, essa nova terminologia que anda sendo mais utilizada, né? Porque antes a gente ouviu falar muito sobre depressão pós-parto, só depressão pós-parto, mas não se fala sobre a depressão na gestação também. E muitas vezes, mais de 50% das depressões, quase 50%, desculpa, das depressões diagnosticadas no pós-parto, tem indício, né? Tem sinais que ocorrem na gestação. São sintomas de depressão que ocorrem na gestação que se estendem, se concretizam, se cronificam no pós-parto, certo? Por isso, depressão perinatal, porque engloba gestação e pós-parto, tá? Então, uma em cada quatro mulheres. 10% apresentam transtorno do pânico, 35% alta ansiedade, 4% transtorno de estresse pós-traumático. Uma grande parte dessa porcentagem aqui, infelizmente, é decorrente de partos violentos, desrespeitosos, no qual a mulher acaba, né, por decorrência disso, desenvolvendo um transtorno grave, um transtorno mental grave, transtorno de estresse pós-traumático, que, né, vai, enfim, todos os transtornos, eles impactam significativamente no vínculo da mãe com o bebê, no desenvolvimento do bebê, e, enfim, na saúde, né, integral de ambos, né, dessa díade. 0,2% apresentam psicose puerperal, que é um transtorno mental, um quadro muito grave, né? Muito grave. Então, o índice é de 1 em cada mil partos, né? Pode ocorrer das mulheres apresentarem esse transtorno, né? Essa psicose puerperal. E 40% das mulheres que desenvolveram depressão na vida, ao longo da vida dela, tiveram início no pós-parto. Olha esse dado, gente. Vou repetir: 40% das mulheres que desenvolveram depressão na vida tiveram início no pós-parto. Tão chocada? Tem que chocar mesmo. E lembra que eu falei para vocês que o período pós-parto é um período no qual a mulher ela está em maior risco para apresentar problemas de saúde mental? Pois é. A mulher, ela tem 3 períodos potenciais de crise no ciclo vital dela. O primeiro é a puberdade, o segundo, né, gestação, parto, pós-parto, que é o período perinatal, e o terceiro, que é o climatério, a menopausa. E dentre esses 3 períodos potenciais de crise que ela tem na vida dela, né, no ciclo vital da vida dela, ciclo vital da vida dela. Vocês entenderam, né? Ai, gente. Dentre esses 3, o que mais apresenta potência para adoecimento psíquico é o período perinatal. Então, ele ganha de disparado ali, né? Se tivesse uma disputa entre os 3, né? Qual dos 3 vence, né? Esse jogo aí de quem apresenta maior risco, né, para a saúde mental da mulher seria o período perinatal. Tá certo? Isso é grave. Vocês estão entendendo, gente? Olha muito bem para isso aqui. Se vocês quiserem, volta o vídeo, ou assiste de novo para vocês entenderem a gravidade disso. Ah, Jéssica, você está falando isso para assustar? Caiu aqui, gente. Conexão. Peraí que nós já voltaremos aí. Não é porque... Eu tô falando isso porque eu quero assustar você, criar pânico. Não é para criarmos pânico, mas é para nos conscientizar. Eu quero você consciente da importância de se preparar, de prevenir isso daqui. Se preparar emocionalmente para o pós-parto na gestação, previne isso daqui. Né? E eu quero poder transformar o mundo, né? Eu quero poder ajudar você. E por que, transformar o mundo, Jéssica? Você está viajando muito na maionese. Mas sabe por quê? Porque eu acredito fielmente, piamente, que para transformar o mundo, as novas gerações, o futuro, para transformar o nosso futuro e o futuro, né, dos seus filhos,
das próximas gerações, a gente precisa cuidar do começo da vida. E para cuidar do começo da vida de um indivíduo, a gente precisa cuidar de quem cuida desse indivíduo. Cuidar de mães, para mim, é esse caminho, né? É o caminho para a gente conseguir construir um mundo mais saudável emocionalmente, tá? E eu quero muito ajudar você, eu sou muito engajada nisso, porque eu acredito e eu vejo acontecer na prática o poder da preparação emocional, tá? Para o período do pós-parto. Então, seguindo, outro ponto, né, do porquê é importante se preparar emocionalmente para o pós-parto, já até citei aqui, que é a maternidade não é instintiva. É preciso se preparar. É preciso se preparar. O instinto não vai te dar resposta nenhuma, porque a maternidade não é algo instintivo, tá? Vamos entender o que é instinto, gente? Instinto é algo inato, era algo que você nasce com, né? Você nasce com um instinto de, tá certo? A maternidade não é instintiva, porque vamos pensar aqui, se ela fosse instintiva, seria universal. Todas as mulheres iriam desejar ser mãe, todas as mulheres amariam seus filhos instantaneamente, e não é assim que acontece, tá? E acreditar que a maternidade é instintiva, muitas vezes traz um peso muito grande para essa mãe. E às vezes na gestação ela acredita, não, o instinto, eu não preciso me preparar, porque instintivamente eu vou saber o que fazer. Aí vai chegar lá na hora do pós-parto, vai falar, eita, não, cadê esse bendito desse instinto que não tá vindo, não tá aparecendo, será que tem alguma coisa errada comigo? E aí vem culpa, vem medo, vem um tanto de coisa, né? Então é importante entender isso. Maternidade não é instintiva, é aprendida, é construída. Então, para ser mãe, sabe o que precisa ser feito? Estudar, precisa se preparar, né? Precisa se dedicar para essa função, certo? Você, enfim, se for fazer, né? Eu quero ser psicóloga. O que você faz? Você fala, o instinto vai me dizer como ser psicóloga? Não, você vai fazer o quê? Vai estudar. No mínimo, você vai fazer uma faculdade de no mínimo 5 anos, né? Para poder ser psicóloga. E por que na maternidade é diferente? Uma das funções mais importantes da sua vida. Por que seria diferente? Você também precisa estudar, se preparar para isso, né? Para você conseguir vivenciar ali a sua maternidade de forma saudável, né? Com qualidade de vida, né? Proporcionar qualidade de vida para você na sua maternidade e para o seu bebê também, tá certo? Saber como lidar saudavelmente com os desafios. Vai ter desafio, não tem jeito. Se preparar emocionalmente não isenta dos desafios acontecerem. Ah, então se eu me preparo, aí os desafios não vão acontecer. Não. Se você está viva, você vai até o fim lidar com desafios, seja na maternidade ou qualquer outro campo da sua vida. Desafio faz parte da vida, dificuldade, problema faz parte da vida, gente. Eu sei que é difícil, a gente não gosta de ter problema, não, né? Mas eles fazem parte da vida. Eu até ouvi uma frase uma vez, não me lembro a procedência, mas que era: a vida acontece, a felicidade acontece, manifesta no intervalo entre um problema e outro, né? Entre um desafio e outro. Então é isso, é tipo o jogo do Mario. Você sempre vai ter ali um desafio novo, um obstáculo novo, e você vai ali, né, enfim, se preparando para poder passar por esses desafios de forma mais leve. Porque se tem no pós-parto você vai lidar com muitos desafios. Muitos, não são poucos, não. Tô falando a verdade pra você, né? Mas, quando você consegue se preparar antes, antecipar esse desafio, você vai encher ali a sua mochilinha com vários itens que vão te ajudar a lidar com tal desafio. E aí, quando esse desafio surgir, emergir, você vai poder ir lá na sua mochila, abrir ela e pegar, essa ferramenta aqui, isso aqui me ajuda a lidar com esse desafio, então eu vou aplicar aqui. Pronto, você vai conseguir passar por esse desafio de forma mais leve. Vamos usar uma outra analogia aqui. Imagina que você está no meio do mar, no meio do oceano. E aí vão passar ali várias ondas. Quando essas ondas, entenda pelas ondas o desafio, né? Essas ondas vão passar, mas elas não vão te carregar. Você não vai ser engolida pela onda. Você não vai surfar aquela onda. Você vai conseguir deixar ela passar. Ela vai vir e vai passar. Ela vai vir e vai passar.
É mais ou menos assim, né? Que acontece também na maternidade. Quando você se prepara emocionalmente, você consegue deixar essa onda passar, sem que você seja carregada por ela e engolida, você não consegue nem sair dali, né? Sem surfar essa onda, entende? Então, é isso que acontece quando a gente se prepara emocionalmente para o pós-parto. Você aprende a lidar saudavelmente com os desafios que podem surgir, ok? Outro ponto, você vai acessar suas feridas emocionais. Isso aqui tem muito a ver com a criança interior que a gente citou, né? Na maternidade você vai acessar feridas inconscientes, ou você pode até ter consciência, emocionais. E quando você se prepara emocionalmente para isso, você também consegue, né, de forma mais assertiva, de forma mais leve, né, de forma mais tranquila, lidar com isso. E, gente, é tão significativo isso, porque a maternidade é como se ela fosse uma grande oportunidade para você cuidar dessas feridas emocionais que podem estar aí latentes, escondidas, ocultas. Porque entenda uma coisa, 90% da nossa mente é inconsciente. Só que isso não significa que esse nosso inconsciente não se manifeste na nossa vida. Essas dores emocionais, elas estão aí, mesmo que você não veja elas. Vamos usar uma outra metáfora aqui. Imagine que você tem uma ferida na sua mão. E aí você faz o quê? Você pega uma luva e bota aqui, ó, na mão, para esconder essa ferida. Você escondeu, você não tá vendo a ferida. Mas aí chega alguém, que pode ser seu bebê, seu filho, no pós-parto, e ele põe a mãozinha assim, ó, em cima da sua mão. E aí você vai fazer o quê? Ah, você vai reagir. Agora me responde uma coisa: o que fez doer? O toque do outro, do seu bebê, seu filho, ou a ferida que está por debaixo dessa luva que não está sendo vista? O que é que faz doer? Pegaram? Sacaram? É isso. Quando você. O que é se preparar? Se você se prepara emocionalmente no pós-parto, você tira essa luva. Você tira essa luva, você vê sua ferida. E aí, quando você vê, você pode cuidar. Você pode cuidar dela, você pode acolher ela. Você não vai projetar isso na relação com o seu filho. Jéssica, é possível não projetar nada? Nem sempre, não é possível. Mas a gente vai, com certeza, cada vez mais que a gente vai tomando consciência e se preparando para tal, a gente vai conseguindo lidar com isso de uma forma muito mais tranquila, tá? Muito, muito mesmo, gente. Quando eu falo muito é verdade, tá certo? Converse com uma mãe no pós-parto, né? Ou qualquer mãe que já, né? Toda mãe já passou por esse período do pós-parto. Converse um pouco com ela sobre isso, né? Pergunte para ela assim: primeiro, você se preparou emocionalmente na sua gestação para o seu pós-parto? Se ela disser não, pergunte para ela: você gostaria de ter se preparado? Você acha que se você tivesse tido o suporte, né, de alguém ali emocionalmente, alguém que pudesse te ajudar, se você soubesse, tivesse alguém que te explicasse a maternidade real, o pós-parto real, você acha que isso teria te ajudado a enfrentar o seu pós-parto de maneira mais tranquila? Veja que ela responda. Faça esse teste, certo? Outro ponto do porquê é importante se preparar emocionalmente para o pós-parto: criação de vínculo com o bebê. Quando você se prepara emocionalmente, e prevê os desafios, você consegue, né, estabelecer um vínculo com o seu bebê de forma muito mais sólida, né? Porque o vínculo ele não é assim: bebê nasceu, tô amando, tô vinculada. Não. É uma coisa que vai acontecendo. Vocês vão se descobrindo, se conhecendo. E é aí que vai ocorrendo a tecelagem desse vínculo. E promover qualidade de vida e bem-estar para si mesmo e para o seu bebê. Quando você se prepara emocionalmente, você promove, né, essa qualidade de vida e bem-estar para você na gestação e no pós-parto também. Se preparar emocionalmente para o pós-parto é importante porque favorece vivências maternas mais saudáveis, como a gente já falou aqui, né? Como, por exemplo, quando eu prevejo algo, eu vou conseguir me preparar e aí eu não vou ser tão reativa.
Eu não vou ser tão reativa, eu vou conseguir vivenciar esse processo de forma muito mais saudável, muito mais leve, muito mais tranquila e consciente, né, dos meus processos, das minhas dores, das minhas dificuldades. Então, com certeza, se preparar emocionalmente para o pós-parto favorece vivências, experiências na maternidade que sejam mais saudáveis. Outro ponto, a saúde emocional da mãe, ela impacta diretamente na saúde e no desenvolvimento do bebê. Logo, todo o cuidado com a saúde emocional da mãe é estendida para o bebê. Isso desde a gestação acontece, né? E no período pós-parto, nos primeiros meses, a mãe e o bebê, eles estão o quê? Aqui, ó, fusionados. É como se eles fossem um só, uma unidade só, né? E o bebê compreende assim, o bebê compreende que a mãe é ele, né? Para ele, a mãe é ele. E isso tudo é transmitido, né? Há uma troca ali, certo? Então, saúde mental da mãe é estendida para o bebê, tá certo? Então, uma mãe emocionalmente saudável cria um filho, um bebê emocionalmente saudável, né? E, gente, eu não estou romantizando aqui, né? Porque entenda que sempre vai haver desafios, né? Isso aqui não é para, olha, então eu tenho que ser uma mãe perfeita, eu não posso sentir tristeza, eu não posso sentir raiva, frustração, porque são emoções negativas. Saúde mental, emocional, nada tem a ver com emoções agradáveis ou desagradáveis. Para eu ter saúde emocional boa, eu tenho que só sentir coisas boas? É isso que significa, Jéssica? Não, não é isso que significa. É você, inclusive, acolher todas essas emoções, acolher as emoções que são agradáveis e desagradáveis. E o seu, mas aí meu bebê vai sentir a minha tristeza, né? Claro que ele não vai compreender como, isso aqui é tristeza, é isso que a mamãe tá sentindo, eu tô sentindo, e não é assim que funciona, né? Mas isso é registrado. É como se fosse, já desde ali a gestação, uma educação emocional que vai acontecendo, né? O bebê ele já vai aprendendo ali. Então, por isso que cuidar da saúde mental desde a gestação, né, e se preparar emocionalmente para o pós-parto é tão importante, tá? Tomar aqui uma aguinha. Então, gente, só para frisar aqui, saúde emocional significa, né, não você não sentir as emoções que você considera que são negativas, né? Não existe emoção negativa, mas aquela desconfortável. Engloba você acolher essa emoção e não só acolher, saber lidar com ela. Saber lidar. Todas as nossas emoções, elas são mensageiras, é como se fossem mestres, sabe? Elas trazem pra gente uma mensagem. E a gente precisa estar atento para ouvir essa mensagem, porque é depois que a gente ouve, que a gente acolhe, que a gente aceita, que a gente consegue então lidar com ela, né, de uma forma mais saudável, mais efetiva e assertiva, tá? É importante se preparar emocionalmente para o pós-parto para viver um pós-parto com tranquilidade e mais segurança. Quando você tem ali uma previsibilidade, né? Aquela história lá da porta, do que você vai encontrar, você se sente mais segura para poder lidar com o que vai se apresentar. Você se sente mais segura para fazer o que tem que ser feito ali. Porque você já viu aquilo antes, você já preveu, você já treinou, você já treinou. Por exemplo, se você for dar uma palestra sobre um tema aí que você tem familiaridade, mesmo que você tenha familiaridade, se você nunca fez a palestra, você vai lá de qualquer jeito fazer? Não vai, você vai se preparar. Porque se você se prepara, você se sente mais segura. Ou senão vai imaginar que você está numa plateia e aí alguém chama você do nada e fala: sobe aqui para você dar uma palestra sobre algo que você talvez nem tenha familiaridade. Você ia se sentir segura para isso? Claro que não. Agora, quando você se prepara antes, porque mesmo que eu sei, não basta só saber os desafios, né? Eu sei os desafios que pode surgir no pós-parto. Não basta. Você precisa o quê? Se preparar, desenvolver recursos para então poder lidar com esses desafios, tá certo? Mais um ponto do porquê é importante se preparar emocionalmente para o pós-parto. Você vai saber como lidar com seus medos e inseguranças. É possível não ter medo, não ter insegurança? Medo vai bater na porta. Não tem como. A gente
como fala, é banir o medo da nossa vida, nem da nossa maternidade, nem de, não tem como. O medo é uma emoção base, ele vai se manifestar ali, mas ele não vai te paralisar, porque você vai aprender como lidar com ele de maneira saudável também, né? E sustentando ali uma segurança, tá certo? E muitas vezes a gente quer assim, eu quero perder o medo. Melhor do que perder o medo é aprender a lidar com ele. Porque se eu aprendo a lidar com ele, eu vou ficar cada vez melhor nessa tarefa, né, de lidar com o medo. Entende? Então, quando você se prepara emocionalmente, é isso que você vai fazendo. Você vai aprendendo a lidar com ele. Muitas vezes, nesse processo de preparação emocional na gestação para o pós-parto, muitos medos que a mãe manifesta ali na gestação, né, que talvez você possa manifestar, muitos deles às vezes até cessam, né? A mãe até às vezes perde mesmo ali o medo de algo, sei lá, específico, né? Mas, enfim, ainda assim ela vai aprender, né? Aprender a lidar com esse medo. Isso é o mais importante de tudo, porque o medo ele faz parte da nossa humanidade também, né? Acessar ele faz parte. Você vai saber como regular as suas emoções quando você se desestabilizar. Isso que a gente estava falando, né? Sobre o que eu faço com a emoção, né? Ok, senti, acolhi, mas o que eu faço? Como que eu regulo isso? Como que eu volto, né, para o meu centramento, para o equilíbrio emocional, tá certo? Então, quando você se prepara emocionalmente, você aprende também. Você aprende como regular as suas emoções. E no pós-parto você vai se desestabilizar em alguns momentos. Vai. Emocionalmente falando, né? Lembra que você fica mais vulnerável? Então, esse desestabilizar, ele acontece. E tá tudo bem ele acontecer. Mas o importante é que, quando eu me preparo emocionalmente, eu consigo lidar com isso. Eu sei como me regular. Eu sei como voltar para o meu eixo. Beleza? Outro ponto. Está quase encerrando. Autocuidado vem sempre antes do cuidado. É importante se preparar emocionalmente para o pós-parto, porque o autocuidado sempre tem que vir antes do cuidado. E por quê, Jéssica? Porque a gente só transborda, só doa para o outro aquilo que eu tenho em mim. Aquilo que eu tenho em abundância em mim. Melhor ainda, aquilo que eu tenho em excesso, em abundância em mim. Aí eu consigo dar para o outro. Se eu falo que eu quero te dar uma maçã, mas eu não tenho uma maçã para te dar, tem como eu dar? Não tem. Mas eu posso ir na feira e posso comprar essa maçã, eu posso adquirir isso. Então, treine o seu autocuidado. Hoje em dia, você se cuida? Ou você tem essa característica daquela, né, que quer cuidar de todo mundo e eu vou ficando lá. Nem na lista eu tô, nem na minha lista de prioridades eu tô. Eu não tô nem no final, eu não tô, né? Qual é o seu perfil? Ou não, você pratica o autocuidado. Você vai colher muitos frutos no seu pós-parto, caso você já tenha, né, essa prática do autocuidado. Se você ainda não tem, você pode adquirir, começar a colocar isso em prática. O seu bebê precisa que você cuide de você. O seu bebê precisa que você exerça o autocuidado. E ele vai aprender com isso. Porque ele vai. As crianças, gente, elas aprendem muito mais pela observação. Elas aprendem muito pela observação. Então, se você se cuida, é isso que você vai também estar ensinando para ele, né? Então, a gente só consegue cuidar do outro de forma efetiva, né? Quando eu ofereço também esse cuidado para mim. Eu só dou para o outro o que há em abundância em mim. Eu tenho, aí eu transbordo para o outro. Aí eu compartilho com o outro. Como que eu vou compartilhar algo que eu não tenho, que eu nem faço por mim? Muitas vezes, quando você tenta cuidar de alguém e você tá precisando de cuidado, vem muita sensação de peso, de ser sugada. Não vem aquela sensação boa, vem uma sensação de, nossa, tá difícil demais, tá arrastado demais. Então, quando você exerce esse autocuidado, você consegue, né, cuidar ali, atender as demandas do seu bebê de forma muito mais segura, leve, tranquila. E ainda incluo aqui também, né, o cuidado, porque no pós-parto você também vai precisar de cuidado.
E precisa se preparar emocionalmente para isso, porque muitas mães têm dificuldade de aceitar ajuda, né? De aceitar ser cuidada. E se preparar emocionalmente para o pós-parto também envolve isso. Trabalhar isso, trabalhar essa abertura, essa receptividade de cuidado do outro para com você, porque você também vai precisar disso. Tá certo? Isso vai fazer toda a diferença também no seu pós-parto, né? Aqui, a gente falando, né, entra muito a rede de apoio, que são essas pessoas que vão estar ali dispostos e disponíveis para cuidar de você. Mas aí você precisa treinar para você poder solicitar ajuda, porque muitas têm dificuldade de pedir ajuda, né? É muito comum. E de delegar, né? Delegar, não, eu sou a mãe, eu tenho que dar conta de tudo. Não, não é assim. Isso vai trazer um peso gigantesco para a sua maternidade. Né? Você precisa, sim, ser cuidada também, se permitir ser cuidada pela sua rede de apoio, pelas pessoas que estão ao seu entorno, dispostas a cuidar de você, a te acolher, tá? E para a gente finalizar, é importante se preparar emocionalmente para o pós-parto, porque o custo do preparo é sempre menor do que o custo do reparo. Não se esqueçam disso, gente. Não se esqueçam disso. Eu sempre costumo frisar essa frase, porque, como eu disse, né, acho que no começo aqui desse encontro, a gente não está acostumado a se preparar, investir em prevenção. E isso é um problema. Isso é um problema. Porque a única forma, né, da gente diminuir, sabe aquelas taxas que eu mostrei para você? A única forma da gente diminuir aquelas taxas altas de adoecimento psíquico no período perinatal é investindo em prevenção, é se preparando. E o custo desse preparo, e quando eu falo de custo, eu não estou falando só de investimento financeiro, não, eu estou falando de entrega mesmo, de doação, de estar disposto a. O custo disso é muito menor do que o custo do reparo. De chegar lá no seu pós-parto e, enfim, se deparar com algum desafio muito grande e vivenciar o sofrimento para então eu fazer algo, né? É assim que às vezes a gente faz. E isso traz um peso pra gente. A gente só busca ajuda quando a gente tá ali, ó, afundando, quando não sabe mais pra onde correr. Não precisa ser assim. Não precisa sofrer. Não precisa ser sofrido. E quando a gente se prepara, a gente evita que esse sofrimento aconteça. A gente evita. Então, eu espero que você tenha entendido o poder da prevenção, da preparação emocional. Então, como você pode ver, o que não faltam são motivos para se preparar emocionalmente para o pós-parto. E o seu bebê precisa que você faça isso por você e por ele também, tá? Então, eu espero ter conseguido te conscientizar da importância de se preparar emocionalmente para o pós-parto. E eu espero ter conseguido despertar em você, não só te conscientizar, mas despertar em você o desejo de começar a se preparar emocionalmente. Tá? E se você quer saber como, né? Jéssica, não sei como e nem por onde começar. O que eu faço para começar, né? De fato, me preparar emocionalmente para que eu tenha um pós-parto tranquilo, seguro, saudável. Me acompanhe aqui. Me acompanhe aqui, assista os próximos vídeos, que eu sou muito comprometida aqui em ajudar você a se preparar emocionalmente para o seu pós-parto e para o seu parto também. E se sentir segura para vivenciar esses momentos, essas duas fases da sua vida, a gestação, o parto e pós-parto, da melhor forma possível, tá bom? Então, é isso. Eu agradeço muito você que assistiu, né, esse vídeo até o final. Eu espero muito ter contribuído um pouco com você, um pouco com o seu processo de tornar-se mãe. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!